perguntando sobre o que é melhor, se é renda fixa ou renda variável. Sério, o pessoal tá muito... Tá muito com essa coisa da... Não sei se é porque eu tenho feito mais vídeos falando de renda variável, de fundos imobiliários, então eu tenho notado muita gente perguntando isso, né? E qual que é a resposta? A resposta é que não existe uma coisa melhor que a outra. São investimentos diferentes com objetivos diferentes. Então, se você está investindo para o prazo mais curto, é renda fixa, porque na renda variável você tem a volatilidade. Aí, de repente, se você está investindo ali para a viagem daqui a um ano, quero ir para o exterior daqui a um ano e tal, você não vai investir em renda variável, porque de repente a ação se desvaloriza, a cota do fundo imobiliário se desvaloriza, aí você vai vender com prejuízo, não vai ter dinheiro para fazer a viagem. Não funciona, né? Então é renda fixa. Agora, para o longo prazo, principalmente pensando assim, aposentadoria, geração de renda passiva para o longo prazo, eu acho a renda variável mais interessante, né? Você vai ter também a renda fixa para o longo prazo, tipo Tesouro IPCA+, mas a renda variável é bacana porque no longo prazo você tende a ter um retorno melhor do que na renda fixa, né? Isso é comprovado, ali a gente olhar a rentabilidade passada, assim, de longo prazo da renda variável tende a ser melhor do que da renda fixa, especialmente se você usa a estratégia correta. E reinveste os dividendos, né? Porque às vezes não aparece o reinvestimento dos dividendos, só aparece a valorização da ação. Aí é um pouquinho falso também, né? É verdade. A ação ainda ganha, mas se fosse pelos investimentos, dava aquela bola de neve. E no caso dos fundos imobiliários também, a gente tem que pensar o seguinte, o seu capital ali que você investiu, no longo prazo, ele está protegido da inflação, porque a cota tende a se valorizar no longo prazo, né? Longo prazo é longo prazo mesmo, 10, 15, 20 anos, tende a se valorizar acompanhando pelo menos a inflação. E além disso, você ainda tem o recebimento dos dividendos mensais isentos de imposto de renda. Maravilha. Que hoje tem fundo aí pagando 10%, outros um pouco menos, né? Tijolo está pagando 8, 7, dependendo. E pode se valorizar assim que a Selic cair, né? Também. E pode ainda ter uma valorização superior à da inflação. Então você tem o capital protegido da inflação no longo prazo e você ainda tem esse recebimento aí de, vamos dizer, uma média de 9%. Né? Se você tiver um mix ali de fundos de papéis com fundos de tijolo, hoje você vai conseguir uns 9% ali ao ano, isento de imposto de renda. Na renda fixa, você não tem essa proteção da inflação. Então, você tem lá uma rentabilidade, por exemplo, 14% ao ano, só que 6, 7% você já perde na inflação, e você ainda vai pagar imposto de renda na maior parte dos investimentos, né? Então, na real, a sua rentabilidade real vai ser de 5%. Sim. Então, isso já mostra que no longo prazo a tendência é que a renda variável performe melhor, né? Então não existe melhor ou pior, mas existe você fazer investimentos adequados ao seu perfil, aos seus objetivos financeiros, né? E às suas necessidades. Não, perfeito. Uma aula, hein, gente? Ô, Alexandre, e você vai falar agora pra gente